sou Ângelo, professor de Biologia. Nesse vídeo eu quero falar sobre evolução, mas evolução como característica de ser vivo. Então, os seres vivos evoluem, tá? A evolução é uma importante característica dos seres vivos, porque a evolução, ela representa mudança, né? É uma modificação. Essa modificação pode fazer muito bem, como pode também fazer mal. Mas as linhagens dos seres vivos, elas vão se modificando com o passar do tempo. Isso a gente sabe que é um fato, ou seja, elas evoluem, tá? Geralmente, devido à replicação do DNA, né, que pode acontecer a seguinte, a replicação, ela garante a estabilidade da espécie, porque são cópias dos seres vivos, cópias do DNA. Eventualmente, durante essas cópias, podem acontecer falhas. Essas pequenas falhas, elas não são fatais, mas elas são importantes para manter uma certa quantidade de variações. Então, pequenas modificações são acumuladas durante a replicação. Mas, como eu disse, o objetivo da replicação é evitar isso, mas pode acontecer. Mas, aqueles indivíduos que se reproduzem sexuadamente, eles têm maiores chances de evoluir e de modificar-se. Por quê? Porque existem misturas de quantidades grandes de material genético para formar um único descendente. Então, isso facilita bastante, né? Bom, as espécies, então, elas são bastante estáveis. No entanto, suas linhagens podem acumular modificações acidentais. Ou seja, modificação acidental é aquela que acontece durante a replicação, tá bom? As mutações que ocorrem a um acaso, então um acidente, quebrou, né? Não estava sendo esperado aquilo ali. Eventualmente podem dar origem a novas espécies. Então, se essas pequenas modificações darem origem a uma situação muito diferente, a uma característica muito diferente, isso pode ser o começo da formação de uma nova espécie, tá? Ao longo de muito tempo, não é de pouco tempo não. Por exemplo, aqui, olha, um tatu pré-histórico, um tatu atual, né? Esse tatu pré-histórico, tá? Tinha 1,8 metros de altura, tá? Perdão, de comprimento, do focinho até a cauda, né? Ele é pertencente a uma provável linhagem ancestral dos tatus atuais, tá? Que viveram durante um período muito antigo, né? O Pleistoceno. Então esse aqui é um tatu que você encontra restos fósseis dele e quando você se depara com isso, você fala, nossa, mas é praticamente do tamanho de um carro e é um tatu, né? Então aqui você vê a fotografia de um tatu, né? De uma espécie atual. Então houve o quê? Não é? Uma modificação que aconteceu ao longo de muito tempo para poder chegar ao que é hoje, certo? Então, são características que, no caso, esse exemplar não existe mais, mas deu origem a uma nova espécie. Aí já você vai considerar esse tatu atual como uma outra espécie, tá bom? Ok? Bom, a evolução, ela tem a ver com a adaptação, tá? A evolução, ela leva à adaptação, tá bom? Então, como, por exemplo, vimos uma linhagem antiga, né, de seres vivos, pode sofrer mudanças. Essas mudanças, entre outros fatores, em virtude de mutação do seu material genético, elas geralmente mantêm apenas as características que mais se adaptam à nova situação.
Então, algumas mudanças prejudicam a espécie, outras dão à espécie mais oportunidades de sobreviver às mudanças do clima, por exemplo, né? Então, vejam só, como vimos, as linhagens de seres vivos sofrem mudanças, tá? Entre outros fatores, em virtude da mutação do seu material genético. Então, durante aquele processo de replicação acidental. No entanto, elas geralmente mantêm suas características que as tornam mais aptas a sobreviver, né? E se reproduzir. Então, aquelas características que mantêm ele vivo e que dão a ele a capacidade de se reproduzir, elas são mantidas. Aí acontece a evolução, tá? Ela passa para a geração seguinte. Assim, as mudanças que permitem maior adaptação da espécie ao ambiente são, além de mantidas, transferidas a uma geração futura, de uma geração para outra. Então, por exemplo, você tem uma mutação. Essa sua mutação te faz bem. Você passa, por exemplo, por uma epidemia, né? E você sobrevive, porque você tinha dentro do seu corpo mutações que te fizeram sobreviver à doença. Você sobreviveu à doença. Ótimo. Agora, se você tiver um descendente, é bem provável que você repasse para o seu descendente a mesma característica que te fez sobreviver à doença epidêmica. E aí você está formando uma nova linhagem de pessoas resistentes àquela doença. Deu para entender? Então é assim que funciona. Então, não é de se estranhar, portanto, que as espécies de seres vivos atuais se mostrem muito adaptadas a um ambiente específico onde eles vivem. Exemplo, esse beija-flor, tá? Então é um beija-flor, certo? Ele tem ali um pássaro muito pequeno, né? Tem um bico, tá aqui, ó, praticamente dentro da flor, permite que ele retire o néctar da flor de uma profundidade muito grande. Repare que a flor ela é comprida, né? E ali não é qualquer inseto que vai até o fundo para tirar o néctar. O inseto tem que entrar na flor, o beija-flor não. Ele não precisa nem pousar, certo? Então ele consegue fazer isso voando, né? A flor ela tem um formato de cálice, né? Então o beija-flor está altamente adaptado para chegar lá. Então, como você não é de se estranhar, portanto, que as espécies de seres vivos atuais, como essa flor, como esse beija-flor, tá? Se mostrem muito adaptados ao ambiente específico em que eles vivem. Então, se esse beija-flor, essa flor, ela pode usar o beija-flor para se reproduzir. Então, por exemplo, você tem aqui os órgãos sexuais masculinos da flor, são esses de cor mais roxa. Conforme o beija-flor enfia o bico dentro da flor para pegar no nectário o néctar, ele encosta a cabeça no aparelho reprodutor feminino da flor. E aí, quando ele vai embora, ele leva grãos de pólen daquela flor. E aí ele vai na próxima flor, ele acaba fazendo o mesmo movimento e ele acaba entregando pólen na outra flor. Então a flor precisa do beija-flor e o beija-flor precisa da flor. São altamente adaptados ao ambiente específico onde vivem. Como é o caso, por exemplo, dessa imagem aqui. Plantas de ambiente seco, né, que estamos aqui. Como é o caso do cacto, que tem folhas transformadas em espinhos, tá? Que apresentam uma superfície pequena, tá? E elas formam esses espinhos que protegem ela contra o ataque de animais e tudo mais. Mas o principal, a folha transformada em espinho perde menos água durante a fase seca do ano. Portanto, essas plantas acumulam mais água e transpiram menos. Isso é uma grande adaptação. Tá bom? Então, gente, se esse vídeo foi útil para vocês,
dá um joinha, compartilhe, inscreva-se no meu canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!